Estamos a partir de agora falando aqui diretamente da sede do Sinmex, aqui em Caxias, o Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas, Metalúrgicas e Elétricas aqui da região nordeste do estado, o maior sindicato nosso, preocupado em levar informação, em discutir a área empresarial do segmento, qualificando o seu associado e mostrando mais uma vez que para competir nesse mundo aberto que está aí, precisa de informação, precisa de ações concretas para que a coisa funcione. O Igor Moraes está aqui conosco como economista, vem aí representando a sua empresa e a própria Unicinos como professor lá. Falando disso, qual é a empresa lá, Igor? VOC Investimentos, gestora de ativos. Dá uma ideia de um pouquinho do que tu faz. Surgido de um family office, né, a empresa foi crescendo, passou a ser um múltiplo family office, né, especializado na gestão de ativos financeiros e com registro na CVM há pouco mais de um ano. Nós estamos abrindo fundos de investimentos, fundos de ações, multimercado, e a minha função é exatamente fazer o que exatamente estou fazendo aqui hoje, que é traçar um cenário econômico, ajudando as pessoas nas suas decisões de investimento. E aqui palestrando, já não é a primeira vez que o Igor vem para cá, essa orientação, 2013, como é que começou? A gente tem um segmento do pesado, principalmente na área metal-mecânica aqui, automotiva, com uma certa dificuldade no ano de 2012. Já notamos 2013 com uma outra visão, com uma outra maneira. Como é que tu avalia como profissional da área para orientar o associado do Sinmex e a comunidade? Bom, a gente tem dois elementos importantes para avaliar nesse momento. Primeiro, o 2012 se encerra com características interessantes para o 2013 para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, a sinalização é de continuidade do crescimento, melhora dos níveis de emprego, a taxa de desemprego americana bateu em 7,7 e já está colocando o Banco Central numa perspectiva de provavelmente reduzir a compra de ativos durante o ano de 2013 e talvez até aumentar a taxa de juros. Isso implica muito para a economia brasileira se acontecer, inclusive, no segundo semestre. No caso do Brasil, eu tenho visto muito se falar da recessão, desaceleração, um certo pessimismo. Ok, isso foi em 2012. Em 2012, realmente, a economia brasileira desacelerou e talvez tenha desacelerado mais do que o normal. Nossa média histórica de crescimento de 3,5% e crescer 0,9% é muito baixo. Mas não se esqueça que a gente saiu dos 7,5% de 2010, que também não era o certo. O que nós acontecemos aqui não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Nós contratamos crescimento futuro, assim como agora nós reservamos um crescimento futuro crescendo apenas 0,9%. A indústria, principalmente, entra no 2013, os sinais são principalmente esse, muito positivos, com estoque baixo. A queima de estoque que aconteceu na economia brasileira no ano passado, ela deixa, em termos de magnitude, o mesmo patamar de queima de estoque que aconteceu em 2009. Mas em 2009 nós tivemos uma crise financeira, em 2012 nós não tivemos. Significa dizer o quê? O pé no freio que ocorreu na produção brasileira não foi tão significativo como o da crise, mas foi muito maior do que as vendas. Então nós entramos no 2013 com perspectiva de aumento da produção. O cenário passa a ser positivo e, obviamente, demora um pouco para se manifestar em outros segmentos, principalmente alguns segmentos industriais, mais na ponta da cadeia. Mas nós notamos isso em bens intermediários, alguns produtos que ficam na base, que os economistas chamam de indicadores antecedentes, que já retomaram a produção, principalmente de embalagens, que é um sinalizador interessante, ou seja, tu produz embalagem quando tu tem encomenda na ponta para entregar. E outra coisa, a gente está falando aqui de competir com o mundo. Se fala muito e a gente tem uma dificuldade, que é há muito tempo a gente vem salientando, que é mão de obra qualificada para produzir. A gente sabe que o nosso funcionário aqui, o nosso operário, ele produz pouco comparando com a Europa e os Estados Unidos, com o Japão, enfim, com qualquer outro país. O que isso interfere na nossa disputa, na tua visão, até porque tu vem acompanhando isso de perto, para competir com esse mundão que daí é aberto e já está aqui dentro do nosso país? Quando você não consegue dar uma educação muito boa, que gere produtividade, há uma variável que se corrige isso, que é a taxa de câmbio. Durante o ano de 2012, um câmbio um pouco desvalorizado permitiu que a gente pudesse passar ao largo desses problemas. Só que o crescimento da economia para 2013 ele é inflacionário por esse sentido. Vai faltar alguns trabalhadores, nós estamos com a taxa de desemprego apertada, tu não treina trabalhador em apenas um ano, demora 2 anos, e essa produtividade ela é o reflexo de vários anos no qual não se fez realmente o trabalho certo nesse treinamento. E aí coloca, de um lado, infraestrutura, de outro, o envelhecimento da população com menos oferta de mão de obra e, terceiro, uma qualificação mais baixa. E, obviamente, isso se reflete nessa perda de competitividade. Por isso que essa briga que nós temos, não só na questão tributária, como na questão logística, mas também na questão de trabalhador, no qual o Brasil perde competitividade no cenário internacional. E como é que fica para a gente? Eu imagino um profissional, que nem tu, com a tua empresa, dando assessoria,
discutindo, a gente falava um pouquinho antes da entrevista, a gente está falando aqui há 30, 40, 50 anos, falando de carga tributária, falando de complexidade, a gente está vendo a área ambiental batendo direto, que é problema para tudo que é lado, as NR, as normas técnicas, estão um custo danado para as empresas, principalmente na indústria. Como é que isso, tu vê como... Porque isso pesa na hora de competir, que vai para o preço isso, né? Vai para o preço, exatamente. Algumas coisas não tem como modificar, eu acho que a questão ambiental há elementos importantes e muitas dessas decisões talvez elas peguem pelo prazo que se coloque que a indústria se adapte. No caso do comércio, em algumas questões não tem nenhum problema, porque a venda do produto vai ser feita de qualquer maneira. Mas no caso da produção de um item, de um bem, que é local, tu sofre competitividade direto com outros países. E aí a adaptação a umas normas internacionais tem que respeitar algumas particularidades. Talvez se precisasse de um pouco mais de tempo para adaptação de algumas questões. No fato tributário, aí o que nós temos visto, algumas coisas pontuais, eu vou cortar aqui a cesta básica, que na verdade tem um intuito muito maior de uma questão inflacionária do que uma questão de proposta, uma tese muito mais de redução da carga tributária do que... Né? E essa é uma deficiência que nós vamos ter que combater. Nós estamos assim, há 20, 30 anos, e eu acho que se junta a essa uma mais urgente ainda, que é qualquer empresário que tente fazer uma negociação que envolva logística, ele vai penar, porque tu olha, está tudo realmente complicado do ponto de vista de infraestrutura. Novamente, a gente pode dizer, o Brasil é o país do futuro, ainda continua a ser, porque não resolvemos nada do passado para que hoje pudesse beneficiar desse futuro. Né? E agora a gente saiu de uma Expo Direto aqui falando de agricultura e vendo que a agricultura está crescendo. A produção esse ano vai dar uma reagida, perante que 2012 é um ano quase para se esquecer. Como é que tu vê isso? A agricultura influenciando todo o processo industrial, principalmente? Vamos filtrar. Né? No caso do Brasil, é uma pequena redução de grãos. No Rio Grande do Sul foi muito maior. Muito mais, inclusive, intenso o impacto do que foi 2005. E a perspectiva de 2013, como colocou, nós vamos crescer sobre o quê? Sobre uma base baixa. Mas tudo bem, a soja vai bater, a perspectiva que se tem é que soja bata o recorde de produção de grãos. Mas hoje o Rio Grande do Sul, tu nota, ele avança em solavancos. A cada 3 ou 4 anos nós temos uma seca, uma crise que prejudica o produtor, impacta todos os municípios e algumas indústrias voltadas a esse segmento, o que é inaceitável porque é uma questão de planejamento. Nós conseguimos resolver o problema de oscilação climática em vários lugares do mundo, por que não resolver aqui? E o benefício vai ser muito bom. Da mesma forma que foi negativo no ano, o PIB negativo no ano no Rio Grande do Sul, contrário do Brasil, que ainda foi positivo, mas nós tivemos o efeito da agropecuária, para esse ano vai ser positivo. Né? Esse crescimento da safra deve gerar renda no campo, deve gerar uns benefícios, e eu acredito que até a Expo Inter de 2013 possa ser um recorde. Esperamos, até porque a agricultura atinge diretamente o nosso setor produtivo e o setor metal mecânico aqui da Serra Gaúcha. E está produzindo os caminhões e tudo em função da agricultura, do frete, do movimento aí na economia. Igor, uma mensagem aí para o nosso mercado empresarial. Bom, nós vamos precisar investir no ano de 2013, né, e aproveitar a taxa de juros baixa. E nós precisamos cobrar um pouco mais do governo, seriedade no investimento em infraestrutura para que nos gere competitividade, ou ao menos fazer como ele tem feito em alguns pequenos segmentos da economia brasileira, como a concessão dos aeroportos. Né? Faltava conceder também o de Porto Alegre para nos gerar um pouco mais de competitividade. E o nosso de Vila Oliva aqui. De cargas e passageiros, para mudar a história do transporte aqui regional. Até porque a gente fala em negócio, fala em logística. Quando se não tem comunicação, aeroportos, portos, estrutura, a coisa complica porque a gente está competindo com o mundo que já vem com tempo, com experiência, com vários testes aí, vem com estrutura para competir aqui dentro do nosso próprio país hoje. E a gente está vendo alemães, americanos, italianos, o dia todo aqui querendo fazer negócio, porque o mercado é aqui. A gente ainda não aprendeu que a gente pode utilizar melhores. Igor Moraes, gente de qualidade, falando, palestrando, orientando sobre as perspectivas econômicas de 2013.